Fala, senhoras e senhores, vamos lá para a carta 3 do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Lembrando, nesse vídeo tem spoiler, e se você se interessar também pelo assunto, tem uma playlist aí no canal com a resenha para as cartas que eu estou fazendo para esse livro aqui, beleza? Antes de mais nada, por gentileza aí, se inscreva aí no nosso canal e deixa o seu like. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Bom, na carta 3, nós temos aqui 5 personagens, né? Nós temos o Mal Danado, que é o diabo experiente, que ensina o seu sobrinho, que é o Vermelindo, o diabo aprendiz, e o Vermelindo é responsável por tentar a vida do paciente, levar o paciente para o reino das trevas. Além desses 3 personagens, nós temos a apresentação do Maldiposo. Esses nomes são bem sugestivos, né? O Maldiposo, ele é o diabo da mãe do paciente. Então nós temos aqui também a mãe do paciente, beleza? No início da carta 3, o Mal Danado, ele recebe informações de que o relacionamento do filho com a mãe é bem agradável para o diabo. Ou seja, é um relacionamento ruim, né? Porque o que é agradável para o diabo é ruim para a gente. Essa é a primeira premissa que a gente tem que levar em conta nessa carta aqui. A segunda premissa é que o Mal Danado fala que Deus vai começar a agir no paciente de dentro para fora. Óbvio, né? Então a gente começa a ser transformado no nosso interior e isso reflete nas nossas ações, no nosso exterior. Lembre bem disso. Tá? Bom, o Mal Danado une o Maldiposo e o Vermelindo e fala: vocês dois têm que agir em conjunto para que esse relacionamento entre mãe e filho seja cada vez pior. E para isso vocês podem fazer através de 4 partes. Então agora eu quero que você reflita bastante nas 4 partes que a gente vai apresentar nesse vídeo. Porque, assim, quando eu li, mano, é bastante reflexivo. Então vamos lá. A primeira parte que ele fala é para que o Vermelindo coloque na cabeça do paciente que a conversão dele foi somente no interior. Isso já é uma mentira. Porque quando a gente converte e muda o nosso interior, o reflexo do nosso interior se expõe em nossas ações, em nossas atitudes, no nosso exterior. O próprio Jesus falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento, sim, é interior, mas também é um arrependimento exterior das coisas, das ações que a gente outrora fazia e que agora a gente não faz mais. Porque a gente entende que para seguir e andar como Jesus, as nossas atitudes, os nossos comportamentos têm que mudar. Então já é a primeira mentira que o diabo vai falar para o paciente. Então se liga aí, paciente, tá bom? Outra coisa, o Vermelindo tem que fazer com que o paciente se esqueça de deveres elementares. E que deveres são esses? Por exemplo, amar, respeitar, isso é óbvio. Justamente por ser óbvio, o diabo fala que o ser humano não se atenta para as coisas óbvias. Isso é óbvio. Se você se transforma no cristão, a sua vida muda, os seus comportamentos mudam, o seu mindset tem que mudar. Jesus deixou 2 grandes mandamentos para a gente. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Acho que esses 2 são são os principais deveres elementares que um cristão tem que ter. Então, mais um lembrete para você aí, tá bom, paciente? Tem que se lembrar dos deveres elementares, sim. A segunda parte que o Mal Danado fala é para que o paciente, na hora da oração, obviamente, ele vai orar pela mãe dele, né? Se tornou um cristão, vai começar a orar e vai orar pela sua mãe. Mas, nessas orações, o Vermelindo é responsável por colocar na mente e na imaginação do paciente somente as coisas ruins e as coisas defeituosas que a mãe do paciente faz para com ele. Aqui já é outra mentira, né? Por que é outra mentira? Porque quando a gente vai orar, a gente não vai ficar pensando no erro e nos defeitos dos outros. A gente vai pensar no nosso defeito.
A gente vai expor é o nosso defeito. A gente vai expor é a nossa falta de paciência, é a nossa falta de conduta moral que a gente tem durante o dia. É o nosso desleixo que a gente tem com a nossa esposa, por exemplo, com a nossa esposa, com a nossa mãe, com nossos filhos. É a falta de paciência que a gente tem. São os nossos erros. A gente tem que se expor os nossos erros para que a gente seja transformado. Não é ficar pensando no erro das outras pessoas. É ao contrário. Quando a gente pensa nas outras pessoas, a gente tem que pensar no sentido de abençoar aquelas pessoas. De pedir para que Deus abençoe ao próximo. Para que Deus prospere a vida do próximo. Para que Deus, por exemplo, se o próximo tem alguma doença, alguma enfermidade, para que Deus cure a enfermidade do próximo. Para o próximo, a gente deseja o bem. A gente deseja que a vida dele seja transformada a partir da comunhão e a partir do encontro com Jesus Cristo, com Deus. Entendeu? Então, já é mais um ponto aí para você, paciente, refletir. Tá bom? Quando for orar, pense nos seus erros primeiro. Pense nos seus erros. Na verdade, nem primeiro. Pense nos seus erros. Apresente diante de Deus os seus erros, as suas fraquezas, os seus pecados. E ao próximo, você deseja prosperidade, você deseja amor, você deseja bondade, você deseja que a vida dele seja mais parecida também com a vida de Cristo. Beleza? Por quê? Então vamos voltar lá. O porquê que o vermelhinho tem que impregnar essa mentalidade na oração do paciente, essa mentalidade de pensar somente nas coisas ruins que a mãe dele faz. Porque se o paciente começa a orar e só pensa nas coisas ruins que a mãe faz, ele vai criar uma mãe imaginária na oração. E quando ele levanta da oração, a mãe real que ele vê vai ser substituída pela mãe imaginária, porque ele só vai ver as coisas ruins na mãe, ele só vai ver as coisas ruins no próximo, tá bom? Então se liga aí, essa parte 2 é pra gente refletir e passar algumas horinhas aí remoendo as coisas que a gente vem fazendo e pedindo nas nossas orações. A terceira parte, ele elenca aqui que o paciente e a mãe, eles já vivem junto ali há um bom tempo, né? Quando as pessoas vivem junto há um bom tempo, é óbvio que surgem ali expressões e tons de voz que desagrada ao outro e vice-versa. Portanto, o vermelhindo, ele tem que trabalhar nessas situações, nessas expressões, nesses tons de voz que deixam a mãe do paciente irritada. Bem como o maldiposo tem que trabalhar nas expressões e nos tons de voz que a mãe usa e que deixa o seu filho triste. Se ambos, vermelhindo e maldiposo, conseguem trabalhar isso muito bem, tanto no paciente como na mãe, os dois vão começar a se aborrecer. E tratando aqui do paciente, quando o paciente fica aborrecido, o vermelhindo tem a responsabilidade de fazer com que esse aborrecimento se permeie, né, na mente do paciente, que ele fica ali pensando e repensando. E além disso, além desse aborrecimento, o paciente tem que pensar que essas expressões que a mãe faz, ela sabe que faz por pirraça, porque ela gosta, porque ela quer fazer. Então aqui é um conselho bastante simples, né? Por exemplo, eu já vivo com a minha esposa há bastante tempo, né? Então eu sei quando ela faz alguma coisa, alguma expressão, algum tom de voz que me deixa insatisfeito. Bem como também ela sabe os tons de voz e as expressões que eu faço que deixa ela insatisfeita. Então aqui é matar o mal pela raiz. Conversa, diálogo. É sentar no momento de mais tranquilidade e falar, ó, isso me desagrada. Isso, eu não gosto. Como que a gente pode trabalhar pra a gente não voltar a brigar por conta dessas coisas bestas? É simples. É dialogar. Você viu que o paciente, ele vai pro canto dele e vai pensar e remoer sobre o aborrecimento dele. E ele vai pensar, paciente, vai pensar que a mãe tá fazendo isso porque ela quer. Ao invés de ele ficar no canto sozinho, pensando, solitário sozinho,
Ele tem que fazer o contrário, ele tem que ir ao encontro da mãe dele, os dois conversam e ponto. Ninguém sabe o que está passando no pensamento do outro. Ninguém sabe as expressões e os gestos que você faz que deixam as outras pessoas mal. Então, a mãe não sabe o que ela faz e que deixa o filho mal. E nem o filho sabe o que ele faz e que deixa a mãe má. Então, junta isso numa mesa, se conversa e acabou. Resolve o problema. Ponto. Então, aí, paciente, nós já estamos 3-0, tá bom? Já conseguimos eliminar 3 partes suas e que de agora em diante, eu tenho certeza que você que está do outro lado aí vai pensar mais e vai começar a agir de forma diferente. A quarta parte, ele fala aqui sobre o ódio doméstico, né? Bom, o paciente e a mãe, ele já vivem junto há um bom tempo. Isso a gente falou ali na parte 3. Quando as pessoas vivem junto há um bom tempo, é óbvio que as diferenças de personalidade criam ali brigas, criam intrigas, criam discussões. Nessas discussões é papel do vermelhindo, lembrando do vermelhindo é um diabo, é papel do vermelhindo fazer com que o paciente busque palavras que são inofensivas e no momento das discussões ele, paciente, fale essas palavras inofensivas de um tom e de uma maneira que elas se transpareçam totalmente ofensivas para com a mãe. E vice-versa. A mãe também, nesses momentos de discussão, tem que pegar palavras inofensivas e, pelo tom de voz que ela usar para com o seu filho, essas palavras inofensivas se tornam ofensivas. Por que isso? Porque depois da briga, depois que o paciente for refletir o que aconteceu, ele vai avaliar essa discussão com 2 pesos e 2 medidas. Como assim, Ângelo? Bom, ele vai pensar na briga e vai falar, ué, mas eu falei uma palavra inofensiva, por que ela ficou com raiva? Não faz sentido minha mãe ficar com raiva por essas palavras que eu falei. Tá vendo como que é a astúcia do diabo? Tá vendo? A mãe vai fazer a mesma coisa. Vai falar, ué, mas eu falei umas palavras tão inofensivas para o meu filho, essa palavra aqui é inofensiva. Por que ele vai ficar ofendido por conta dessas palavras? Isso não faz nenhum sentido. Ela também vai usar 2 pesos e 2 medidas. Aqui, o ponto principal para a gente sanar essa coisa ruim é bem difícil. E é uma coisa que está bem entremeável no ser humano, que é o orgulho. Que é você falar uma coisa e repensar e falar, isso daqui eu não deveria ter dito. Isso daqui que eu falei nesse tom não foi bem apropriado. E aí, ao invés de você usar 2 pesos e 2 medidas, você usa a sua reflexão e volta atrás e deixa o seu orgulho de lado. E mais uma vez, é conversa. É pedido de desculpa, é perdão. É você, mais uma vez, se arrepender. Tá vendo o que Jesus falou? Arrependa-se. Arrepender é você refletir, ver que você está fazendo uma coisa errada, voltar atrás e fazer da forma correta. É arrepender-se. Quando você usa isso, ao invés de 2 pesos e 2 medidas, é mais um ponto para você. Então nós estamos aqui já a 4 pontos que conseguimos desmascarar o diabo e que você pode refletir muito bem e fazer de uma forma diferente. Portanto, voltando ao paciente, se esse paciente continua com esse hábito de julgar as coisas sempre com 2 pesos e 2 medidas, a vida dele vai ser simplesmente de irritar o próximo e ele nem vai perceber que está irritando o próximo, mas quando alguém falha alguma coisa, mínima coisa, que o ofende, ele vai se transformar isso numa coisa grandiosa. Você está vendo? O diabo, ele quer entrar nas pequenas coisas e ele quer fazer com que essas pequenas coisas se tornem grandes problemas. A solução para isso é simples, é cortar o mal pela raiz, é não regar o problema, é não deixar que o problema se enraize.
use essa água que você tem para cultivar bons solos, para cultivar bons relacionamentos, para cultivar boas condutas, tá bom? Portanto, aqui um resumão da carta 3 é, primeiro, a sua conversão não é somente interior, a sua conversão é interior e exterior. Nos momentos de oração, reflita mais sobre os seus erros, sobre os seus pecados, sobre as suas más condutas e declare prosperidade, bondade na vida do seu próximo, na vida do seu irmão. Se atente para as expressões, para os tons de voz que você usa nos momentos de discussão, bem como as palavras também que você usa, tá? E, em quarto, trabalhe aí para você deixar esse orgulho de lado e praticar a questão do perdão para com o próximo. Eu sei que isso é difícil, mas as grandes coisas começam a partir de pequenas ações que a gente vai colhendo ao longo dos dias. Se você começa a regar coisas ruins todos os dias, lá na frente você vai colher coisa ruim. Se você começa a regar coisas boas hoje, todos os dias, mesmo que elas sejam imperceptíveis, lá na frente a gente vai colher grandes coisas. Beleza? Eu espero que vocês tenham refletido aí nessa carta. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, hein?